Isso aí. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Entrando nessa noite especial, essa noite onde a gente vai falar um pouquinho sobre as dores de coluna e dores de coluna em si, que são influenciadas por o sistema digestivo de um mau funcionamento. Ante todo, boa noite para todos. Daqui a pouquinho eu vou estar chamando a nutricionista Vanessa. E vamos deixando que o pessoal entre um pouquinho aí. Vão entrando. Boa, seja bem-vindo. Sandra Salomão, seja bem-vindo. Já aqui no ar já está a Vanessa esperando. Daqui a pouquinho estamos tocando esse tema muito, muito bom. É um tema que, assim, é importante de saber que muitas vezes a gente pensa que dores de coluna são relacionadas pura e exclusivamente a alguma função ou desfunção orgânica, articular, muscular. Isso pode acontecer dependendo muito do que você faz, de como você trata teu corpo. Boa noite, Dalva. Está entrando a Dalvinha. E então, acontece que quando você trata teu corpo de forma adequada, quando você sabe como movimentar ele, observa como está trabalhando o teu corpo, o que você faz, as atividades que você vai ter uma coluna saudável, uma coluna que tenha movimento. Uma coluna que tenha movimento vai te provocar com que você faça qualquer coisa que você esteja disposto a fazer, esportes, trabalhos de casa, de curtir uma vida muito mais saudável. Só que existe uma outra parte dessa dor de coluna que tem muito a ver com a parte orgânica, o teu organismo, como ele está funcionando. Uma das causas da dor de coluna de forma orgânica pode acontecer com que durante a noite o processo de recomposição orgânica não esteja funcionando adequadamente bem. Esse processo vai provocar com que você esteja com que todas as tuas vísceras se inflamem, vai ser atacado o teu intestino, vai ser atacado o teu fígado e essa inflamação vai se direcionar para os tecidos musculares, especificamente nas tuas costas. E acontece que muitas vezes você vai acordar de manhã sentindo aquela tensão, aquela dorzinha, e é apenas simplesmente essa tensão e aquela dor é porque de noite essa função orgânica não foi adequada. E aí começa os problemas, que você acha que está com algum problema orgânico ou musculoesquelético, e não é nada disso. E é por isso que agora sim vou chamar aqui a Vanessa, vou convidar a Vanessinha, espera só um pouquinho, vamos lá, convidando a Vanessa, deixa eu ver, para que a gente consiga falar um pouco mais sobre esta situação. Isso, aqui. Ainda. Raquel, boa noite, seja bem-vinda. E estamos chamando a Vanessa que está entrando. Aí, nossa nutricionista, Vanessa. E aí, acho que tá bom. Tá ótimo, tá tudo bom aí. Como você está por aí? Tudo bem Aqui também. esfriou um pouquinho. Direito do Rio de Janeiro está um pouquinho frio. Aí, BH, como está o BH? Aqui esquentou. Esquentou? Aqui está um Esquentou. pouquinho frio, chegou a esfriar um pouquinho. Mas está ótimo, para essa noite está perfeito. E aí, eu estava falando justamente isso, Vanessa, que nosso organismo, de noite, ele tem que se regenerar. E quando ele não se regenera adequadamente bem, ele inflama, as vísceras ficam inflamadas, né? E víscera inflamada vai provocar muitas vezes com que a tua coluna fique doendo.
todo o processo da saúde não é tão só a atividade física que vai melhorar, senão também a forma que você se alimenta, né? Então, é muito importante que o pessoal saiba o que pode introduzir dentro do seu organismo que ajude que durante o processo noturno seja um processo de recuperação, de regeneração, para que dessa forma ele possa usufruir de um acordar feliz, de um acordar sem tensões, de um acordar naturalmente bem. Sabemos que hoje em dia as pessoas essa pandemia, na verdade, ajudou muito que as pessoas comam de forma desenfreada, que não tenha limites, ansiedade de não saber o que vai acontecer lá na frente, no futuro. Com certeza, a gente sabe que muitas pessoas perderam o emprego, depressão, ansiedade. Isso leva muito a que as pessoas comam coisas que não são adequadas durante toda a noite. E também o processo noturno não é bom, porque eles não conseguem dormir adequadamente bem, e isso vai provocar essas dores de coluna, ou essas dores corporais, né? Inflamação, como a gente sabe, existem muitas inflamações, né? Até se teu pulmão não está funcionando adequadamente bem, não tem um arejamento adequado, se teu coração não está funcionando perfeitamente bem, isso vai causar dores na coluna. Então, eu vou deixar com você a palavra, Vanessinha, para você explicar um pouco esse funcionamento de dores viscerais, de inflamação visceral. E assim a gente vai conversando e falando um pouco para o pessoal. Ok, Juan. Primeiramente, queria agradecer o convite. É um prazer poder falar de nutrição. Amo, adoro. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue agregar mais saúde para as pessoas. Queria já agradecer o pessoal que está presente. Estou muito contente. Vi aí a Raquel, pessoal da Wolfs, vi a Neide também. Selma chegou agora. Saudade da Selma. Tem muito tempo que eu não a vejo. Então, galerinha tá chegando. Quem quiser, convida mais gente, que eu acho que o tema vai ser legal e a conversa vai render. Então, se vocês quiserem, Isso aí. aperta aí no aviãozinho, compartilhe com outras pessoas, que eu acho que vocês vão gostar do tema. Bom, E quanto mais vocês clicarem o coraçãozinho, o Instagram vai mandar para mais pessoas para que eles saibam esse interesse essa live. Só lembrando também que vai ficar gravado em nosso post, tanto da Vanessa como no meu. Se não acompanhou a live, vai poder com certeza conseguir ver o que a gente está conversando hoje também, tá? Então, uma palavra, Vanessa. Bom, olha só. Primeiro, queria falar uma coisa, porque para quem não me conhece, que é seguidor do Juan, eu sou nutricionista clínica funcional. Minha especialidade é modulação intestinal, então por isso que o tema cabe muito bem. Juan é educador físico aí para os meus seguidores, né? E a gente já faz alguns trabalhos juntos. Logo, logo vocês vão ter novidades a respeito de novos trabalhos também, que vão ser interessantes. Mas vamos lá, Juan, vamos falar de resposta inflamatória, dor na coluna, dor articular, dor muscular. Como é que é isso? Como é que funciona? O que que a alimentação tem a ver com isso, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o corpo é uma teia, tá tudo interligado. Então, a gente tem uma vinculação. Às vezes a gente pensa o seguinte, eu tô com uma dor na minha cervical. E aí você vai no nutricionista e eu pergunto assim, bom, mas como é que está seu intestino? Está funcionando bem? Não está? A gente tem um estudo que é uma revisão bibliográfica e que fala o seguinte, que, por exemplo, pacientes que têm síndrome do colo irritável ou síndrome do intestino irritável, que é um intestino que fica irritado, a pessoa sente muita dor intestinal e esse intestino ele varia, por exemplo, entre um intestino preso e um intestino mais solto. Essa pessoa, pacientes que têm isso, tem cerca de 62% de chance de desenvolver uma ATM, uma dor articular nessa região, que é o famoso bruxismo. Aquela coisa que a gente prende. Só que quando eu prendo aqui, ó, eu começo a forçar outras regiões da minha coluna também, não é, Juan? Então, Totalmente. Aí, pode falar. essa tensão mandibular que a gente sente
vai localizar justamente nos músculos posteriores, na cadeia muscular posterior, que vai da cervical até a lombar, e por isso que tensiona demais, né? Exatamente. Então, muitas vezes eu tenho uma dor nessa região da cervical e ela vem descendo coluna fora e ela pode estar 100% vinculada ao meu intestino. E quando eu falo de resposta inflamatória, o Juan fala também de resposta inflamatória, que inflama tecidos, por exemplo, eu também tenho que pensar no intestino. Por quê, gente? O nosso intestino, ele é responsável por fazer uma barreira intestinal. Ele é como se fosse o muro de uma casa. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho um muro de uma casa e para eu entrar nessa casa, eu tenho que passar pela portaria. Primeira coisa, eu vou chegar lá na portaria, vou apertar o interfone, vou me apresentar e a pessoa vai avaliar. Não, a Vanessa é convidada, pode entrar. Não, a Vanessa não é convidada, ela não pode entrar. O intestino, ele faz esse papel. E aí, nas células intestinais, a gente tem tanto receptores para absorver as substâncias e fazer essa seleção, quanto a gente também tem liberadores de enzimas para fazer a digestão dos alimentos. Então, quando eu tenho um colo irritável, geralmente quem tem um colo irritado ou um colo irritável, ou tem alterações intestinais, onde o intestino fica mais preso ou o intestino fica mais solto, eu tenho um aumento de crescimento de bactéria do mal nessa luz do intestino. E aí, bactéria do mal no intestino, ela é normal. Ela só não pode estar em níveis aumentados. A gente tem que ter um equilíbrio, onde sempre a bactéria do bem, que é a boa, que ajuda a proteger as células intestinais, que produz uma substância que chama mucina, que faz uma capa protetora para o intestino, ela tem que estar acima. Mas, quando altera essa flora intestinal, e as bactérias do mal, elas sobem, elas aumentam, eu começo a ter um processo de fermentação maior. E aí, quando eu tenho um processo de fermentação maior, eu tenho a irritação dessa célula. E aí vem a síndrome do colo irritável. E aí, então, a irritação dessas células vai criar uma resposta inflamatória e vai fazer com que o meu muro da casa fique todo permeável. É como se o ladrão fosse lá na casa, no muro e marretasse o muro inteiro. E aí eu vou ficar cheio de buraco no muro. E aí aquela pessoa que precisava tocar o interfone para poder entrar, não precisa mais. Então o ladrão tem livre acesso. É o que acontece com o intestino irritável. Entra tudo que deve e o que não deve. Então entra alimento, entra. Mas se está irritado, eu não estou fazendo a digestão adequada. Então eu começo a ter acesso de proteína mal digerida no meu corpo. Eu começo a ter acesso de bactéria no meu corpo, eu começo a ter acesso de fungos no meu corpo, e eu começo a ter acesso de toxinas no corpo. E aí o que vai acontecer? Caiu na corrente sanguínea, vai disseminar. Então, aqui especificamente para o tema que a gente está falando, ela vai depositar nos tecidos musculares, nas articulações. A gente tem muita vinculação, por exemplo, de artrite, artrose, com alterações intestinais. E às vezes a gente começa a tratar esse intestino e as dores articulares, elas melhoram muito. 48% de pacientes que têm alterações intestinais, principalmente diagnóstico de síndrome do intestino irritável, tem fibromialgia. Que é o quê? A dor muscular. Que muitas vezes está vinculada à depressão. Está vinculada à síndrome da ansiedade generalizada. Mas se é no meu intestino que eu produzo, por exemplo, 90% da minha serotonina, como que eu vou ser alegre se meu intestino está baqueado? Então eu tenho toxina depositando no meu tecido muscular para trazer dor, mas eu tenho também queda da serotonina, e aí a serotonina é o neurotransmissor da felicidade, que ajuda a atrapalhar o meu humor, as minhas emoções ficarem altas, eu vou ficar mais depressiva, contribuindo para agravar esse problema da fibromialgia. Então, olha como é importante aí a função do intestino. Mas eu vou mais além.
porque o Juan também falou da questão da importância do desintoxicar, da importância do fígado. Então, beleza, tô com o intestino irritado, tá entrando bactéria do mal, tá entrando toxina, tá entrando proteína sem digerir, e aí o meu corpo, quando ele vê essas proteínas sem digerir, ele começa a combater. Porque ele fala assim, opa, não te conheço. Eu estou preparado para receber aminoácido. Então, vamos pensar, proteína polar de pérola. Cada pérola é um aminoácido. O nosso corpo está preparado para receber uma pérola lá dentro da corrente sanguínea. E aí ele começa a receber um colar inteiro. Quando ele recebe o colar inteiro, ele olha e fala assim, opa, não te conheço, e começa a criar resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória também vai aumentar o nível de dor. E a artrose, que eu falei que está vinculada com o intestino alterado, é porque, às vezes, proteínas que são produzidas no nosso corpo têm características semelhantes com aquelas que estão entrando mal digeridas. E como o corpo está reconhecendo elas como inimigas, mas elas têm semelhanças com as que a gente tem, por exemplo, nas nossas articulações, na tireoide, a gente começa a responder contra elas também. Que aí vem a doença autoimune. Então, a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Pode estar vinculada com a alteração da permeabilidade do meu intestino. Então, o intestino está uma peneirinha. E aí, por causa disso, eu estou desenvolvendo aquela artrite. E aí a gente fala na nutrigenética e na epigenética que genética não é destino. Porque eu posso ter na minha família uma doença autoimune, mas eu não preciso desenvolver. Mas como que eu não vou desenvolver, Nutri? Eu não vou desenvolver... Ei, dona Glória, tudo bem? Eu não vou desenvolver por quê? Porque eu vou cuidar do meu intestino, porque eu vou cuidar da minha alimentação, porque eu vou diminuir a minha resposta inflamatória. E aí, o gene, ele é uma chavinha que eu posso ligar ou desligar. Eu ligo o gene para determinadas doenças quando eu estou derrapando num monte de quesito da minha saúde. Eu estou derrapando na alimentação, eu estou derrapando na falta de exercício físico, eu estou derrapando, por exemplo, na hidratação, eu estou derrapando quando eu começo a consumir muito produto industrializado. E aí, quando que eu consigo desligar? Quando eu começo a virar essa chavinha e mudar o tipo de hábito que eu estou cultivando para a minha vida. Eu começo a melhorar a minha saúde, trazendo hábitos melhores. Bom, então tá. Então eu já falei da proteína, de formas que o meu corpo reage contra, formas que ele reage de inflamação, mas agora eu vou falar da toxina. Quando começa a entrar toxina demais no meu corpo, ela sobrecarrega o fígado. E aí o fígado, que é o órgão responsável por desintoxicar o meu corpo, ele começa a não dar conta. Então era para ele conseguir tirar essas toxinas do corpo e eu jogar fora. E ele começa a fazer o contrário, porque ele fica tão entupido que aí ele começa então a segurar essa toxina no corpo, que é onde dá sobrecarga. Aí eu vou ter sobrecarga, vai depositar nos meus tecidos musculares. Bom, mas eu falei que fibromialgia também tem a ver com depressão. Se tem a ver com depressão, tem a ver com o bom funcionamento do meu cérebro. Mas excesso de toxina pode intoxicar o meu cérebro e atrapalhar o funcionamento dele. E atrapalhar a produção adequada de neurotransmissores e a transmissão adequada desses neurotransmissores. Então, eu começo a desenvolver, por exemplo, uma alteração emocional que pode culminar, por exemplo, na depressão e que pode levar, por exemplo, a mais dores musculares. E a gente faz desintoxicação durante o período noturno, como o Juan estava falando. Então, o fígado trabalha muito à noite. Então, por que eu acordo, às vezes, com muita dor? Justamente porque, às vezes, as minhas toxinas que eram para ser extraídas, elas estão sendo depositadas nesse momento, porque o fígado não está dando conta.
Quem me segue, acompanha, muitas vezes eu tomo um chazinho de manhã, eu coloco lá, e aí tem às vezes um golden milk que entra cúrcuma, gengibre, pimenta caiena, entra canela, ou então eu tomo shot. Aí entra um shot de limão. Por que que eu faço isso? Justamente porque eu produzi muito radical livre à noite nesse processo de desintoxicação e o meu objetivo é o quê? Combater. Como? Com antioxidante. Então, mesmo que o meu corpo não esteja dando conta de fazer a desintoxicação adequada, eu posso dar uma mãozinha. E eu vou falar disso daqui Uhum. a pouco. Quem ficar até daqui a pouco, eu vou chegar lá no ponto que eu vou dar a dica. O que que a gente pode fazer de legal para incluir coisas que nos ajudam aí a fazer essa retirada dessas toxinas? Então, quais É, são as basi- estratégias que a gente pode usar? é para ver realmente, Vanessa, que é como é importante que o nosso intestino realmente é um segundo cérebro, né? E se a gente precisa cuidar muito bem para que todo o nosso organismo, até a parte psicológica, funcione adequadamente, a parte bioquímica, química do corpo, né? Por isso mesmo, o fato de que tudo isso acontece dentro do organismo, vai passar, se você, é uma coisa assim, não sei se você concorda comigo, a pessoa amanhece com dores na coluna, mas vai passar um tempo, de repente, quando ela se levanta da cama, 2 minutos, 3 minutos, começa a desaparecer essas dores, porque começa a ter uma boa circulação sanguínea. O sangue começa a levar as toxinas para o outro lado. Claro que não é da forma adequada, né? Mas é muito importante isso saber também de que tem que desintoxicar para que o organismo esteja bem, mas se não faz absolutamente nada, que vai provocar que essa dor, que você vai amanhecer 2 minutos, 5 minutos, vai começar a caminhar, o sangue vai começar a circular, aí sim vai começar a eliminar essas tensões, essas dores. Porém, é importante, como a Vanessa está falando, muito importante de saber como se alimentar e que tipo de alimento que te ajuda a desintoxicar totalmente, né? Exatamente. E é assim, Juan, a gente tem 4 vias de desintoxicação, 4 fases de desintoxicação. Primeira fase, eu falo que é uma pré-fase, que é a fase do intestino, que o intestino vai fazer a seleção. Vai selecionar quem pode entrar e quem não pode entrar. Quem não pode vai sair nas fezes. Quem pode vai entrar. E aí, então, no fígado, a gente tem 3 fases. A primeira fase pega toxina e converte toxina em toxina. A primeira fase pega a toxina, converte em uma toxina que ela é lipossolúvel. Então, ela é amiga da gordura. E aí, uma dica para quem está querendo emagrecer, hein? Que tem que pensar na desintoxicação. Aí, o que que acontece? Se eu não estou com a fase 2 funcionando bem, essa toxina vai depositar em tecido de gordura. Então, se eu não estou fazendo a desintoxicação adequada, ela fica no tecido de gordura. E sabe aquela sensação que a pessoa tem? Ai, segura em mim, eu sinto dor. Tô toda dolorida. Outra coisa, aquele braço engordinho que incomoda, que olha, tem que colocar a manga comprida, não pode tirar foto de lado, porque o braço entra lá, aquela coisa, né? Então, aquilo ali é porque a pessoa está muito intoxicada. A gente fala que quando a gente está muito intoxicado, o bracinho não fecha. A gente encosta aqui, ó, tem uma curvinha aqui debaixo do braço que não deixa fechar. O meio da coxa tá gordinho, não deixa encostar uma coxa na outra, sobra um espaço. Ali tem muita toxina naquele corpo. E aí a gente precisa pensar em desintoxicar. Bom, a segunda fase da desintoxicação, a gente pega essa toxina que está lipossolúvel e joga para hidrossolúvel. E aí, quando a gente joga para hidrossolúvel, ela é encaminhada para o rim para poder ela sair no xixi. Então, eu preciso dessas fases funcionando bem para que a gente consiga promover esse processo de desintoxicação. Bom, mas o que que ajuda a gente a intoxicar mais? O que que ajuda, por exemplo, a atrapalhar mais o meu intestino, atrapalhar mais a função dele? Primeira coisa, se a gente tem algum tipo de sensibilidade alimentar ou alergia alimentar,
Quando a gente se expõe a esse alimento, a gente está irritando a mucosa do intestino. Tem muito paciente que chega no consultório e ele tem sensibilidade alimentar. Às vezes ele sabe que ele tem a sensibilidade alimentar. Então, por exemplo, ele já chega no consultório sabendo que ele tem uma intolerância à lactose. Mas ele fala assim, ó, eu tenho intolerância à lactose, mas eu não ligo não, sabe? Porque eu só tenho diarreia de vez em quando, não é sempre não. E essa diarreia ela só acontece quando eu tomo iogurte. Mas se eu comer um queijinho, não tem problema. Acontece que quando eu tenho uma sensibilidade alimentar e eu não respeito, mesmo que eu não tenha sintomas gástricos, então mesmo que não aconteça sintomas no meu intestino, no meu estômago, eu vou sentir respostas inflamatórias. Então, às vezes a pessoa ela está sentindo as dores, ela está sentindo uma tonteira, uma dor de cabeça, e é porque ela está se expondo àquele alimento que ela tem a sensibilidade alimentar, que se ela não tivesse se expondo, ela estaria melhor. Consequentemente, se eu me exponho aos alimentos que eu tenho sensibilidade, eu começo a ter o crescimento daquelas bactérias que eu falei. E aí começa a irritar meu intestino. E aí eu começo a criar aquela permeabilidade que eu falei. Então é o muro todo marretado. Então, primeira coisa, tem alergia, tem sensibilidade alimentar? Respeite, porque talvez esse está sendo o gatilho para as suas dores. Segunda coisa, né? É a gente tratar a desbiose. O que é desbiose? Aquela alteração da microbiota intestinal que eu falei. Então, tô tendo muita fermentação, tem muito gás, minha barriga fica estufada, eu sinto mal-estar, eu sinto sensação ruim, não dou conta de mim, chega no final do dia, parece um balãozinho inchado. Isso é sinal de muita bactéria no intestino. Então, eu preciso tratar esse intestino, eu preciso cuidar dele. E aí eu posso buscar a ajuda de um profissional que ele esteja apto para fazer esse tratamento, mas eu posso também usar algumas estratégias para poder já começar a melhorar e fica aí comigo lá. Já já eu falo sobre essas estratégias. Bom, a gente também tem que contribuir para a resposta inflamatória, para a dor, para a alteração intestinal. Tabagismo e etilismo. Então, cigarro, a gente ingere muitas toxinas quando a gente dá aquela tragada. Vem junto com aquela fumaça um monte de toxina, que intoxica muito o meu corpo. Olha lá. Etilismo, álcool. O álcool irrita muito a minha mucosa intestinal. Então, ela faz muito a peneirinha do meu intestino. E outra coisa, o álcool, ele é extremamente tóxico para o fígado. Então, ele sobrecarrega o meu fígado. Bom, Nutri, mas eu não posso beber, eu não posso então fumar. Eu estou colocando aqui as coisas que você pode fazer para melhorar. Mas você não precisa deixar de beber, você pode beber menos. Às vezes eu pego paciente no consultório que bebe 5 vezes na semana. Com pandemia, então, tudo é motivo, né? Tem o jogo, é motivo. Tem Olimpíadas, é motivo. Tudo é motivo. Então, se a gente conseguir reduzir um pouquinho, melhor. E me fala um pouquinho de bebida, Nutri. Qual que é a bebida melhor? Qual que é pior? É a cerveja, é o vinho, é o destilado? Bom, eu costumo falar que bebida boa é aquela que você bebe menos. Então, se a cerveja você bebe tipo 10 latinhas, mas quando você vai tomar uma caipirinha, você fica numa dose só, a caipirinha vai ser melhor. Porque você vai beber menos, vai se expor menos. Mas a cerveja ainda tem um pequeno agravante, porque ela é muito fermentada. Então, você já ingere junto da cerveja um tanto de gás ali para já começar a irritar seu intestino. Então, para mim, a cerveja fica em último lugar das bebidas. E tem um outro agravante da cerveja, que você nunca sabe o tanto que você bebe de cerveja. Sentou numa roda para beber, o copo está na metade, alguém vai lá e completa. Então, você não sabe o que você bebeu. Outra coisa que contribui muito para as respostas inflamatórias, sobrepeso e obesidade. Então, se eu estou com peso acima do meu normal,
eu já estou criando respostas inflamatórias, estou alterando minha circulação, estou alterando a minha digestão, estou alterando a minha microbiota intestinal e, consequentemente, eu estou aumentando o meu processo de intoxicação. Outro ponto, o estresse crônico e a falta de sono. Aqui eu falo que a gente não sabe quem veio primeiro, né? Se é o ovo ou se é a galinha. Se eu estou estressada e por isso eu não durmo, ou se eu não durmo e por isso eu estou estressada. Por quê? Durante o sono, de meia-noite às 2, é que a gente produz o hormônio de crescimento. Mas e aí? O Uhum. que o adulto faz com o hormônio de crescimento, Nutri? Bom, o hormônio de crescimento no adulto, além de ajudar a gente a ganhar massa, ele é antagonista da insulina, por exemplo. A insulina é o hormônio que absorve a glicose, o açúcar. Então, é o hormônio que joga a glicose lá dentro da minha célula. E se eu tiver com muita insulina, eu estou absorvendo muito a minha glicose. Consequentemente, eu estou aumentando a minha possibilidade de engordar. Mas eu não falei que o sobrepeso e a obesidade ajudam a resposta inflamatória? Então, faz com que a gente fique mais inflamado e sinta mais dor. Então, esse é um ponto que não é tão legal de acontecer. E, além disso, o hormônio de crescimento ele é antagonista do cortisol. Mas quem que é o cortisol? É o hormônio do estresse, é o hormônio da ansiedade, mas é o hormônio da resposta inflamatória. E é o hormônio também do despertar. Então, toda vez que o cortisol está alto, meu corpo entende que eu vou acordar. E toda vez que ele entende que eu vou acordar, ele entende que eu preciso de energia. E se eu preciso de energia, eu preciso de comer. E aí o corpo faz uma leitura que energia boa para o corpo é açúcar, é glicose, é carboidrato. Então ele começa a mandar mensagem que eu preciso comer carboidrato, que eu preciso comer açúcar. E aí vem, às vezes, o paciente chega no consultório e fala assim, Nutri, eu até tento não comer doce, mas eu tenho uma vontade de comer doce. E essa vontade de comer doce ainda vem à noite. E vem muito grande. E aí, por que essa vontade de comer doce vem grande e vem à noite? Justamente porque o meu cortisol desequilibrou. É bom eu ter cortisol? Excelente. O que não é bom é que o meu cortisol esteja aumentado em horários que eu não preciso dele. Por exemplo, à noite, que é a hora de eu dormir. E por isso que eu falo que eu não sei quem que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha. Porque o cortisol não é hormônio do estresse. Mas se eu não dormir direito, eu não produzo hormônio de crescimento que não combate o cortisol. E aí o cortisol também é hormônio do despertar. Então ele aumenta e eu também não durmo direito porque ele está aumentado. E aí vira aquela rodinha, aquele ciclo vicioso. E aí, gente, tem várias maneiras da gente tentar melhorar esse estresse, esse cortisol elevado. Então, a gente tem estratégias com fitoterápicos que a gente usa no consultório, mas eu adoro a técnica da meditação, né, Juan? Então, Totalmente. Esses chacinhos que você passa de noite, que eu vejo, são uma coisa deliciosa. Eu já fiz alguns aqui também, muito bons, né? exatamente. A Simone tá dando uma super dica aí de comer um pedacinho de chocolate 70% aí, ó, degustando lentamente. Então, Simone fez, tá, gente? Ela fez parte de um grupo nosso, né? Onde a gente ensina umas técnicas que ajudam as pessoas no processo de melhorar a qualidade de vida, principalmente. E aí a gente usou uma técnica aí da degustação do chocolate, mas aí eu vou falar mais. Esse chocolate 70% que acaba à noite, ele é riquíssimo em triptofano, que é indutor de melatonina, e aí ajuda o sono a melhorar. E aí o Juan falou dos chazinhos, né? Eu adoro fazer combinação, por exemplo, para a noite, para ajudar o sono, um chá de camomila, melissa, mulungu, e aí a gente põe umas gotinhas de própolis também, que é indutor do triptofano, e aí facilita muito esse processo da noite. Simone tá falando, ó, aprendeu com a gente. Fica com a gente, conta com a gente que vocês brilham. Bom, outra coisa que a gente tem também que ajuda a piorar a resposta inflamatória é a questão da falta de alguns micronutrientes, então de algumas vitaminas e de alguns minerais. Principalmente a vitamina D, a vitamina A, o zinco, que fazem parte da estrutura intestinal. Então, eles mantêm a nossa estrutura gastrointestinal íntegra.
Então, como eu falei, a gente precisa de um intestino mais fortalecido, né? Menos permeável. Consequentemente, então, olhar para esses nutrientes também é muito importante. E cuidar da alimentação para colocar esses nutrientes no nosso dia a dia também é muito importante, porque vai me ajudar, consequentemente, aí, a reduzir essa resposta inflamatória, porque melhora a minha função intestinal. Mais uma coisa que a gente tem que pensar são sobre os metais tóxicos, os poluentes ambientais. Por quê? Metal tóxico é toxina para o nosso corpo. Poluente ambiental também é. Mas o que você está querendo dizer com isso, Nutri? Por exemplo, se eu consigo preferir um alimento orgânico do que aqueles que são vendidos com agrotóxico, ótimo, porque a gente já está excluindo um pouco de toxina do nosso corpo. Então, a gente já está reduzindo um pouco de resposta inflamatória do nosso corpo. Isso vai nos ajudar. Ah, Nutri, mas é muito difícil onde eu moro, é muito complicado. Mas às vezes eu não consigo tudo, mas eu consigo alguma coisa. Às vezes eu consigo um ovo caipira, às vezes eu consigo só uma couve, que ela é orgânica. Qualquer coisa já é alguma coisa para a gente se expor menos. Agora, quem não consegue de jeito nenhum, eu vou dar uma dica de higienização para poder reduzir um pouco a exposição desses agrotóxicos. Primeiro, a gente coloca na água com vinagre de molho, as verduras e o legume. Deixa 10 minutinhos lá, jogou essa água fora, depois a gente vai colocar na água com bicarbonato. Aí deixa mais 10 minutinhos também. Qual que é a proporção? Uma colher de sopa de cada um para 1 litro d'água. Então, isso já ajuda a quebrar um pouco a quantidade de agrotóxico, já diminui um pouco essa exposição a essas toxinas. E os metais tóxicos, eu vou dar uma dica aqui que a gente tem que vigiar muito, que é a questão, principalmente, né? A gente tem metal tóxico, né, na água, por exemplo. Então, se a gente usar um filtro de barro, ele é ótimo para poder retirar esses metais tóxicos. Quando a gente tem um encanamento muito velho em casa, antigamente os encanamentos eles eram de cobre. Então ali, ó, na hora que a água está passando, ela está sobrecarregando. Esse encanamento está sobrecarregando essa água de cobre, por exemplo. Então, cobre é bom no nosso organismo, mas demais ele é ruim. Panelas de inox, elas têm muito níquel. Então, por exemplo, quando a gente está cozinhando em panela de inox também, a gente pode estar aumentando a nossa exposição a níquel. Mas aí a gente tem alimentos também que tem mais níquel, mas eu vou deixar isso para uma outra hora, porque é um assunto assim bem complexo, porque tem gente que tem alergia a níquel, inclusive, o níquel, ele contribui muito para hiperpermeabilidade intestinal, então para o intestino virar uma peneirinha, porque ele rompe as estruturas que juntam uma célula à outra. Bom, e a gente tem uma outra coisa que é muito comum, acontece muito lá no consultório que eu escuto, né? Que é a questão do café expresso. Aquele que vem na cápsula. Que lá é ótimo para poder intoxicar a gente. Por quê? Na tampinha da cápsula, a gente tem uma tampinha de alumínio. Então, quando eu aqueço a água e ela passa ali pela cápsula, eu estou pegando aquele alumínio e está vindo para minha água. E aí eu estou me intoxicando de alumínio, que é um outro metal pesado, que inclusive já tem aí estudos científicos que comprovam uma inter-relação entre, por exemplo, excesso de alumínio e Parkinson, excesso de alumínio e Alzheimer. Então, café expresso é luxo, gente. Eu sugiro assim, de vez em quando, de quando em vez, para usar o café expresso para matar um gosto. Não usar sistematicamente. Eu sei que ele é muito prático, mas aí uma dica que eu já dou para vocês em relação ao café expresso é usar a máquina para aquecer a água e usar um café solúvel, que vai ser melhor. E aí, já falando de café, lembra que eu falei das fases de desintoxicação? O café, ele potencializa muito a fase 1 do fígado de desintoxicação, que é aquela que pega a toxina e transforma em outra toxina que é solúvel na gordura.
Então, se eu Uhum. tomo muito, muito, muito café, eu estou potencializando muito essa fase. Mas se a minha fase 2 não estiver funcionando bem, eu estou só me intoxicando. Então, reduzir a quantidade de café ao longo do dia também é bacana, porque a gente reduz a conversão dessas toxinas em toxinas que vão depositar no meu tecido de gordura. Então, eu vou melhorar as minhas dores também aí nesse sentido, se eu conseguir reduzir a minha exposição ao café. Além do que, para quem é ansioso, né, o café ele atrapalha o sono, e aí vai entrar naquela outra via de alterar sono, aumentar nível de cortisol, estresse e por aí vai. Bom, uma outra coisa que ajuda também aí a se inflamar mais é o alto consumo de alimentos com carboidrato refinado, açúcar, gordura saturada e gordura trans. E aí tem, por exemplo, margarinas, né? Que são gorduras transformadas, o nosso corpo não consegue metabolizar. Eu estou falando de açúcar, mas eu estou falando de farinha branca, eu estou falando de qualquer farinha, independente se é de trigo ou não, que não seja integral e tenha pouca fibra e libera essa glicose muito rápido na corrente sanguínea. E aí, Juan, estou falando demais? Nossa, nada. Muito bom. Eu estou aqui assim, só mexendo a cabeça, porque o que estou aprendendo aqui, imagino que todo o pessoal também que está do outro lado. E eu queria falar também, se vocês querem fazer alguma pergunta, manda agora, rapidinho, porque a gente vai tratar de falar algumas coisas. De repente vocês se interessam por querer saber alguma coisa assim, que está acontecendo com vocês. Então, manda tua pergunta agora para que a Nutri consiga te responder na hora, tá? E, claro que esse ciclo de live a gente vai continuar fazendo para vocês aprenderem, saberem muito mais coisas, a gente vai interagir muito mais com vocês. Mas lembre-se aí, você pode mandar tua perguntinha agora, que aí a gente vai respondendo. Mas, Vanessa, tá aberto, você pode falar tudo que você quiser, Vanessa, porque aqui a gente vai só aprendendo. Vamos Ó, sugar você me você, vamos interrompe, porque sugar na hora você. que eu engato, meu filho, eu vou. Ó, tem problema, eu só tô aqui, só ouvidos, deixando você só falar, aí eu tô exprimindo, vamos exprimir ela, deixa que ela vai falando. Pessoal, pode mandar pergunta, viu? Porque aí a gente tira todas as dúvidas que vocês quiserem. Bom, e aí então, gente, já falei da questão do que pode provocar. Obrigada, pessoal da Volks aí dando parabéns pela live. Muito obrigada. Aproveita, Obrigado, manda obrigado, Lobo. apeluzinho aí pro pessoal. Vocês estão gostando do tema? Convida mais gente. Vocês conhecem alguém Gente, aí? lembra de clicar no coraçãozinho, só clica no coraçãozinho para que o Instagram entenda que isso tem uma qualidade e leve para mais pessoas que estão precisando nesse momento de saber sobre isso, tá? Bom, gente, e aí então vamos falar de tratamento agora, né? Como é que a gente faz para a gente melhorar a nossa questão intestinal e como é que a gente faz para poder principalmente diminuir essa permeabilidade intestinal, diminuindo a resposta inflamatória. E também a questão do fígado. Bom, primeira coisa, hidratação, né, gente? A gente precisa hidratar. Por quê? Quando a gente hidrata, a gente facilita a retirada dessas toxinas do nosso corpo. Então, a gente expulsa essas toxinas do nosso corpo através daquele processo de saída pelo corpo. Então, é muito importante a gente fazer a hidratação adequada. E aí, a gente calcula 35 ml de água por quilo de peso. Então, por exemplo, a gente multiplica, a pessoa tem 70 quilos, 70 vezes 35, e a gente vai achar lá o valor final da quantidade de água que a gente precisa. Mas isso é uma quantidade de água sem fazer exercício físico. Porque se eu faço atividade física, aí eu preciso de Tem que ser mais. acrescentar uma quantidade de água. Geralmente eu sugiro para quem faz atividade física, para cada uma hora, acrescentar mais 500 ml. Então, por exemplo, para ficar fácil, 70 eu vou multiplicar por 40 para ficar mais fácil a minha conta, vai dar 2.800. Mas eu faço uma hora de atividade física todos os dias. Vou acrescentar mais 500 ml, vai dar então 3.300 de água, tá? Então, Uhum. esse é um ponto importante. Outra coisa que a gente precisa fazer é a retirada daqueles alimentos que eu tenho sensibilidade, que eu tenho alergia. Então, por exemplo, eu sou alérgica à proteína do leite de vaca e eu tenho sensibilidade a fermento de padaria.
Eu não tenho sensibilidade à farinha de trigo, mas ao fermento de padaria eu tenho. Então, se eu ficar consumindo a proteína do leite de vaca, minha cara fica assim, ó, desse tamanho, vira uma bolacha. Eu apresento aquelas características de quem está inflamada, meu braço fica gordinho, começa a não fechar, minha perna fica roncando uma na outra. Então, eu não posso consumir a proteína do leite de vaca. E eu tenho endometriose. Então, por exemplo, a minha resposta inflamatória, ela culmina lá na minha endometriose. E aí eu urro de dor quando eu estou em fase de menstruação. Então, para mim, eu prefiro retirar o leite, derivado de leite, que inclusive eu gosto muito, mas ter qualidade de vida do que ficar matando a vontade de comer o leite e pagando um preço muito alto por causa da exposição a esse alimento que eu tenho alergia. Bom, outra coisa que a gente precisa é aumentar a quantidade de fibra ingerida. Quando eu aumento a quantidade de fibra ingerida, eu alimento mais a bactéria do bem no meu intestino. E a bactéria do bem não é aquela que faz um muco, que protege a minha célula intestinal. Então, comer mais fibra é muito importante. Mas que fibra, Nutri? Uai, verdura, legumes e frutas. Enriquecer, 2 frutas por dia, entrar com uma salada no almoço, uma salada no jantar. A gente pode fazer um suco verde, aí a gente está indo mais além. Por exemplo, é uma outra opção que a gente tem de manhã, tá? Não vou usar shot, não vou usar chá, mas eu vou usar um suco verde. Por quê? Porque no suco verde eu coloco fruta, eu coloco verdura. Então, só aí eu estou enriquecendo em vitaminas, em minerais. Também estou enriquecendo na fibra. Eu posso colocar um gengibre, que é ótimo, antioxidante também. Tem várias funções anti-inflamatórias. Eu posso Ô, colocar. Vanessa, e deixa eu te perguntar, e a quantidade de sal? A sal também, ela provoca alguma vez algum processo inflamatório fora do que a gente já conhece, que também aumenta a pressão arterial, dependendo do tipo de sal? Provoca sim. Aí eu vou criar também, além dessa questão da pressão arterial, eu vou criar uma retenção maior de líquido no meu tecido muscular e no meu tecido de Uhum. gordura. E aí, sabe a famosa celulite, por exemplo? A celulite ela é uma resposta inflamatória das células de gordura, mas elas também estão envolvidas aí com a retenção. Então, eu tenho essa Uhum. questão do sal também que eu tenho que reduzir, tá? Mas uma pergunta: percebo uma intolerância ao trigo e evito comer alimentos com trigo, mas eventualmente como? Vou gerar um processo inflamatório constante? Depende de como que é essa frequência, né? Se esse eventualmente eu como uma vez na semana, por exemplo, toda vez que o meu corpo está começando a se reorganizar, eu vou lá e me exponho de novo ao alimento. Aí ele se desorganiza todo. E o que que acontece? Quando eu me exponho a um alimento que me faz mal, depois eu tenho que fazer estratégia para eu poder ir tirando essas respostas inflamatórias. Então, às vezes eu consumi, mas eu não fiz nada depois para sanar aquelas respostas inflamatórias que ficaram latentes. E aí, às vezes, por exemplo, na hora que eu consumi, alterou meu cortisol. E aí atrapalhou o meu sono. Atrapalhou o meu sono, Uhum. eu alimentei o meu cortisol alterado, que vai continuar alimentando o meu sono alterado. E aí vira uma cascatinha. Então, depende muito, Simone, de como é que você está se expondo a esse alimento, qual que é a frequência. Ah, uma vez no mês, ok. Uma vez no mês eu consumo só numa festa. Mas aí o que que eu faço para poder evitar? Eu falo, por exemplo, que eu entro em saias justas de vez em quando, né? Alguém me chama para almoçar na casa, e aí chega lá estrogonofe. Como é que eu faço? Não vou comer? A pessoa me convidou, preparou o almoço para mim, eu não vou comer? Carrego um antialérgico na bolsa. Mas assim, eu sei que ainda dessa forma eu vou colher frutos negativos. Então, eu carrego o antialérgico na bolsa, quando chega à noite eu faço estratégias, tomo os meus chazinhos, de manhã eu vou lá, tomo um shot de limão em jejum. Por quê? Por que que é importante eu tomar o limão em jejum? Para melhorar a minha função intestinal, porque eu vou melhorar a pH de estômago, de intestino. Então, eu vou melhorar a liberação de enzimas digestivas. Aí eu vou criar um ambiente para a bactéria do bem crescer. Então, tem que fazer estratégias. Eu quero consumir, não tem problema. Mas eu preciso ter estratégias para eu poder
ajudar esse corpo a dar conta disso, entendeu? Então, é importante a gente ficar aí atento a essas alterações e ficar atento a como vai melhorar. Eu estou olhando aqui, ó, teve mais perguntas, sal do Himalaia ou sal comum? Ó, o sal do Himalaia, ele caiu numa polêmica. Porque tem gente que tem estudos que falam que o sal do Himalaia ele vem com muitos minerais e aí sobrecarrega o corpo por causa do excesso de minerais. Ainda tem aquela outra polêmica que é, será que ele é o sal rosa mesmo do Himalaia, que você coloca na água, solta a tinta e tudo mais? Então, eu sugiro ou sal marinho, Uhum. e aí o sal grosso você pode bater na sua casa, que ele está menos refinado, então ele sofreu menos processo, porque geralmente quando vai no refinamento, às vezes não vai só, ele não é só batido, por exemplo, né? Ele sofre processo de exposição a elementos químicos que se tornam toxinas para o nosso corpo, ou flor de sal, que é um sal da crista do saline, ele é mais puro. Boa noite, Lucimar. Tá me dando Aqui boa noite aqui. A Simone perguntou quanto tempo eu preciso ficar sem consumir para zerar. Então, aí eu acho que ela falou, depois eu já falei, a gente tem que até zerar os sintomas, é importante, Uhum. tá? Bom, seguindo aqui, aí eu estava falando do suco verde, né? Então é legal da gente implementar esse suco verde, se puder diariamente, porque ele vai ajudar na função intestinal. Aí nesse suco verde eu posso aproveitar e colocar uma outra fibra, eu posso colocar uma farinha de banana verde, eu posso pôr uma aveia, uma farinha de linhaça também que nos ajuda. Suplementar os nutrientes que estão em deficiência. Ah, Nutri, mas como que eu vou saber dessas deficiências? Tem que fazer um exame, e aí? E aí que às vezes a gente não precisa suplementar, porque eu ainda não identifiquei a deficiência. Aí quando eu digo para suplementar, é só se eu identificar a deficiência, mas eu posso enfatizar o consumo de determinados alimentos. Então, eu preciso da vitamina A. Vou comer alimento que tem vitamina A. Quem é? Espinafre, fígado, gema do ovo, os legumes alaranjados e vermelhos. Então, entra beterraba, entra a cenoura, entra o tomate, aí vai fruta, vai mamão, vai manga. E aí, então, eu estou enriquecendo em vitamina A. Vou fazer um parênteses aqui para o espinafre. O espinafre precisa ser cozido. Ele tem Uhum. fitalatos que são tóxicos para o meu corpo. Então, se eu consumo ele cru, eu vou ter aquela toxina entrando no meu corpo. Bom, vitamina D, sol, exposição ao sol, e eu preciso que seja em horário de almoço para que esse raio ultravioleta faça a conversão da vitamina D no meu corpo, tá? Então, de 11 a meio-dia, 15 minutinhos é suficiente, não precisa mais disso, não precisa ter medo que os 15 minutinhos não vai trazer câncer de pele, tá? Mas, e eu quero falar uma coisa importante a respeito dessa questão da suplementação de vitamina D, já dei um toque lá no meu feed, mas vou tornar a falar aqui, aproveitar a oportunidade. Durante o processo de pandemia, muita gente está fazendo suplementação de vitamina D e está fazendo super suplementação. Então, está fazendo mega dose de vitamina D. O que acontece? A vitamina D, ela coloca cálcio nos meus tecidos moles. Então, Uhum. ela deposita cálcio no meu rim, ela deposita cálcio na parede dos meus vasos sanguíneos. Então, se essa vitamina D tiver em excesso, e ela não tiver associada com a vitamina K, eu não vou ter o direcionamento do cálcio para os ossos e sim para os tecidos moles. Então, excesso da vitamina D pode causar isso. E o que está aparecendo no meu consultório? Paciente que fez aleatoriamente a suplementação e agora está com calcificação nas artérias. A artéria está ficando entupida. Então, muito cuidado com a suplementação da vitamina D. Vitamina D é muito importante para o sistema imunológico, mas tenham cautela com essa suplementação. Sugestão: procure um profissional para fazer o exame, para avaliar a taxa da vitamina D, avaliar essa taxa de cálcio dentro da célula, a taxa de cálcio sanguíneo e avaliar se precisa fazer uma associação com a vitamina K, tá? O que é mega dose de vitamina D?
100 mil UI por mês, 200 mil UI por mês, 250 mil UI por mês, porque está acontecendo, o paciente toma 50 mil UI toda semana. Então, cuidado com essa vitamina D. E zinco, gente, a gente vai encontrar em carne, a gente vai encontrar em frutos do mar, em semente de abóbora, semente de girassol. Nós vamos encontrar em legumes diversos, gergelim. Então, cuida desse zinco, porque o zinco ajuda muito a proteger o estômago e ajuda muito a proteger o intestino. Bom, Caso, caso a pessoa não conseguir consumir dessa forma, qual é a tua opinião com relação a comprar, já vem aqueles potinhos com quantidade por dia de 5? Qual é a tua opinião, Vanessa? então, zinco bom é o zinco que vem na forma quelada. Se o zinco Uhum. vier o zinco inorgânico, o que que vai acontecer? A gente vai ter aí uma... O zinco inorgânico, ele precisa de um transportador para passar na minha parede intestinal. Então, se eu não tiver o transportador adequado, se eu estiver com o intestino mais irritado e ele estiver precisando de saúde intestinal, esse Uhum. zinco vai ficar lá na luz intestinal e vai virar alimento para a bactéria do mal. Então, eu preciso de zinco quelado, que ele atravessa sem precisar de um transportador. Então, eu gosto muito desses suplementos que estão prontos lá na prateleira da farmácia justamente por causa disso. E não é só a questão do zinco, não. Às vezes a gente faz uso de centro, né? Aí não tem lá os minerais quelados. Aí a gente vai esbarrar nessa questão, tá? Aham. Uma boa explicação, pois atualmente diversas pessoas tomam vitamina D em excesso, é isso mesmo. É, Simone falou mais Isso é importante. Isso, quem falou foi o Fernando. Fernando, tudo bem? Isso que é importante também, é uma coisa que as pessoas que fazem ou tomam sol, tomam sol para vitamina D, tem muita gente que eu vi, eles terminam de tomar sol e imediatamente vão para casa tomar um banho. Pelo menos o que eu uma vez me explicaram, que é importante que você tomou sol e pelo menos faça um repouso de 15 a 20 minutinhos para que essa sintetização que está na tua pele consiga entrar no organismo de uma forma melhor, porque essa película que fica na pele, que a gente acha que é suor algumas vezes, é resquício da vitamina D. Então é importantíssimo também dar uma pausa, parar, descansar um pouquinho, depois toma seu banho quando está tudo mais seco. Isso que uma vez me explicaram. tá. Muito bem, muito boa essa. Nem sabia disso. Muito obrigada pela informação. Bom, aqui a Simone também está falando, para uma pessoa idosa introduzir novos hábitos alimentares é difícil. Como cortar glúten, açúcar, lactose? Qual é um bom caminho para fazer pequenas alterações? Primeiro caminho é introduzir muita fruta, verdura e legume. Por quê? Porque a gente está enriquecendo em vitamina, a gente está enriquecendo em mineral, então está enriquecendo em antioxidante. E aí, quando a gente entra com fibra também, a fibra vai atrapalhar a absorção desse açúcar, então vai ajudar a gente. E eu vou falar aqui uma coisa, gente: eu não preciso cortar glúten de todo mundo, nem lactose de todo mundo, não. Eu preciso cortar de quem tem sensibilidade e intolerância. Às vezes a gente quer cortar daquele idoso, mas ele não tem intolerância. Para que eu vou fazer ele sofrer com isso? Eu posso dar ênfase em outras coisas para poder facilitar também. E a gente trabalhar uma coisa de cada vez é sempre mais fácil. Às vezes eu quero impor tudo para o paciente, eu quero mudar tudo de uma vez. Ele chega lá no consultório, está tudo ruim. Aí eu quero fazer tudo diferente. Ele não vai fazer nada, ele vai embora e não volta nunca mais. Então a ideia é a gente trabalhar uma coisa de cada vez. Ah, eu vou dar o foco primeiro. Intestino é o que está o pior, então vamos trabalhar esse intestino. Porque eu trabalhando no intestino, eu vou ajudar esse paciente a emagrecer. Eu vou ajudar esse paciente a desinflamar. Vai melhorar a dor dele. Ah, tá, bacana. Resolvemos o problema do intestino, mas o peso ainda está alto e tem outras coisas para ser trabalhado. Eu ainda estou ansioso, eu estou dormindo mal. Então, vamos trabalhar esse sono. Porque se eu trabalhar o sono, eu também vou emagrecer indiretamente. Tá? Então, a A gente tem que ter cautela aí. Lucimar, pode falar, pode continuar. Depois eu faço a perguntinha daqui a Lucimar.
A gente tem que ter cautela aí em como que a gente vai abordando. Se a gente faz devagarzinho, pequenas mudanças são maneiras da gente conseguir ficar firme. Isso vale para todo mundo. Ah, eu vou mudar, vou começar a fazer exercício. Aí hoje eu faço 3 horas de exercício, amanhã eu tô quebrada, não aguento mais nada, não vou fazer mais nenhuma, cansei, desisti, exercício físico é muito ruim, vou embora, acabou. Então a gente tem que ir devagarzinho para sedimentar essa história. Lucimar, essas sementes eu posso usar e sei que eu estou num processo delicado. O que você diz? Bom, A Lucimar que está. semente a gente pode usar desde que a gente não tenha uma diverticulite, a gente não tenha uma diverticulose e também a gente não esteja com o intestino muito mega, mega, mega irritado. Então, por exemplo, eu estou com o meu intestino irritadíssimo, eu preciso dar um descanso para o meu intestino. Então, eu preciso aliviar o trabalho dele para ele se recuperar. Cicatrizou, recuperou, ok. Aí a gente pode reintroduzir, tá? Então, Lucimara é minha paciente, ela já entendeu o recadinho. Bom, o que mais? A gente tem mais perguntas aí, pessoal? E eu acho que foi essas todas as perguntas que a gente tem. Gente, se vocês estão gostando, manda aquele dedinho de ok que estão adorando essa para a gente repetir mais uma vez, a gente trazer mais novidades, mais coisas de interesse para vocês. É muito importante essa oportunidade que a gente está tendo de escutar a Vanessa é muito, muito grande, porque a gente amplia mais e a gente vai saber bem o que vai fazer, o que amanhã, o que daqui a pouquinho vamos fazer para tratar de melhorar. Lembrando que tudo isso é por uma questão, muitas vezes a gente está sentindo dores no nosso corpo e a gente não sabe identificar, acreditando que é alguma causa neuromuscular ou osteomuscular e não tem nada a ver, é simplesmente com a alimentação. Por isso que a gente está entregando isso para vocês aqui. Bom, acho que é isso então, né? Não tem mais nenhuma perguntinha? Alguma perguntinha mais para a gente Pimenta irrita o responder? intestino? Depende, tá? Depende da pimenta e outra coisa, depende se você é sensível. Tem gente que não fica irritada. Ah, e a quantidade que se usa de pimenta também. Às vezes a gente usa pimenta demais e aí o excesso irrita o intestino. Isso aí, gente. Bom, só para lembrar que essa nossa live vai ficar gravada no post do IGTV, tanto o meu como o da Vanessa. Vocês vão poder ver, assistir, reassistir de novo, se esqueceram alguma coisa totalmente diferente. Acho que tem mais uma perguntinha que foi o Fernando. Existe algum alimento de fato que reduz o colesterol? Então, os alimentos que são ricos em fibras, porque eles atrapalham a absorção da gordura. Então, vai ajudar a gente aí nessa redução do colesterol, principalmente. E agora existe a retirada dos alimentos que tem muito colesterol, né? Tipo aquela picanha com 2 dedos de gordura, se a gente retirar, vai ajudar bastante a reduzir o colesterol. Mas tem uma coisa legal da gente falar, quando a gente tem alteração da microbiota intestinal, aí a gente tem uma questão que afeta diretamente o fígado, como eu falei. E quem metaboliza colesterol é fígado. Então, se eu estou com o intestino alterado, meu fígado fica impactado, eu vou alterar essa metabolização do meu fígado e, consequentemente, meu colesterol vai subir. Às vezes eu não consumo muita gordura e meu colesterol não baixa. Eu faço tudo certinho, mas às vezes eu estou com o intestino muito alterado, estou com o intestino às vezes muito solto ou muito preso, então isso vai impactar diretamente também. Ó, Dona Glória tá falando que a Vanessa é maravilhosa. Amo de paixão, Dona Qual Glória. Vanessa? Minha paciente há 15 anos, é uma fofa, linda, maravilhosa, se cuida, tá sempre bem e adoro. Todo mundo devia seguir o exemplo de Dona Glória, porque Dona Glória tem uma saúde Ó, incrível.
E lembrando também, gente, que esse ponto da alimentação é muito importante, assim como também o cuidado com o seu corpo em geral. Fazer atividades que você que esteja condicionado a ser feito, né? Não é que você, não fiz nada nesse tempo e já você vai querer sair a correr, a fazer atividades que vão prejudicar um pouco com a movimentação e com as dores do corporal, porque aí sim que, se você parou muito tempo de fazer uma atividade e de repente amanhã quero fazer de tudo um pouco, você ao dia seguinte vai sentir muitas dores. E aí você vai associar com que, porque está acontecendo alguma coisa. Não, vai com calma, programa uma atividade, pelo menos se você fizer durante 30 minutinhos, todos os dias, uma atividade fora, que implique respirar um pouco, sabendo que a gente ainda está na pandemia, a gente precisa buscar lugares que sejam mais ao ar livre para a gente tratar de tirar um pouco a máscara, conseguir fazer uma atividade, depois colocar a máscara com cuidado de novo. Isso vai te ajudar muito. E munido à alimentação, que a Vanessa acabou de falar. Aproveitar e falar uma coisa aqui, dar uma dica. Pessoal que sente Pode? muita dor pós-atividade física. Às vezes está sentindo... Porque sentir dor 48 horas após a atividade física é normal, né, Juan? Sim. Mas 72 horas não é normal. Não. Mais Não. que isso não é normal. E se a pessoa continua sentindo dor, é porque ela está desintoxicando mal. O processo da desintoxicação está ruim. Então, e aí, o que eu faço? Nutri, eu abuso dos antioxidantes. Então, aquele suquinho verde vale a pena, aquele chazinho que eu dou a dica lá, vale a pena, um shotzinho de manhã vale a pena. E eu vou dar uma dica top, gente, que é limão com beterraba. A beterraba é vasodilatadora, porque ela é riquíssima em óxido nítrico, então ela ajuda a vasodilatação. Ela leva mais nutrientes, ela irriga mais, ajuda mais a chegada dos nutrientes nos tecidos musculares por causa da circulação ficar aumentada. Então, o suquinho de limão, que é rico em vitamina C, ajuda aí na reparação de tecidos também, é bem legal. E pode usar no pré, porque no pré-treino, porque aí você já melhora essa chegada de nutrientes durante a atividade física, você vai ajudar o processo da desintoxicação no pós-atividade física. Bom, Aqui bom tem... saber. Então, no suco verde posso pôr aveia também, pedaço de abacaxi? Pode pôr sim. Acho que acabaram as perguntas, né? Tem mais alguém? Isso aí, Vanessa. Eu acho que a gente pode deixar nesse gostinho que quero mais, para a gente apresentar mais, expandir mais esse nosso trabalho que a gente está fazendo com amor. Mais uma vez, agradecendo a Vanessa pelo tempo dela, pelo tempo que ela cedeu para entrar aqui na live junto comigo, para explicar um pouco, justamente um tempo atrás tinha escutado de alguns clientes meus, alguns alunos falarem justamente, eu estou acordando com essas dores, eu estou assim, o que pode ser, o que pode estar causando isso? É muito importante de saber cuidar, a gente precisa se cuidar, não esperar chegar a ficar doente para começar a me cuidar, não. Começa agora a se cuidar, começa agora a cuidar do que você ingere, como você se alimenta, começa a cuidar teu corpo, começa a cuidar tua mente, mesmo que a gente está passando por uma situação mundial, essa pandemia que de repente vai durar pelo menos 1 ano, 2 anos mais, cuida teu corpo, cuida tua mente, cuida teu templo interno, e teu templo interno é através da alimentação, uma boa meditação, uma boa caminhada, isso faz totalmente bem. E mais uma vez, Vanessa, muito obrigado por essa palestra, super palestra que você acabou de nos dar para todo mundo. E te agradeço demais.
Eu que agradeço o convite, Juan, mas agradeço também principalmente o pessoal que entrou, assistiu, tem muita gente elogiando, agradeço de coração aí. É muito bom tê-los aqui. Eu espero que vocês utilizem esses conhecimentos que a gente está colocando aqui para melhorar a qualidade de vida para vocês. E fiquem atentos, porque vai ter mais live e eu e o Juan temos um projeto em andamento aí, vai ter novidades, notícia boa para vocês já já, tá? Isso aí. Gente, eu vou deixar marcado lá nos stories a Vanessa, quem quiser seguir a Vanessa. Eu sei que a Vanessa tem muitos seguidores. Simone, muito obrigado. Obrigado a você. A família Luz, não? Que tá o Fernando. A mãe da Simone também está aí. A Simone, todo mundo escutando. A Dalva também que está aí. A Glorinha também que mandou mensagem, falou que ela postou que adorou o que a gente está fazendo. São alunos meus também. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, de coração, Vanessa, obrigado por tu tempo. Vai ficar gravado essa live aqui e fiquem atentos que a gente vai ter mais novidades aí. Então, boa noite para todos vocês. Até a Boa noite, próxima. pessoal. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Beijo e abraços.